Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versos 21 a 23. Está escrito: Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Os falsos mestres judaizantes, legalistas, que se infiltraram na igreja da Galácia, eram cristãos, mas eram cristãos que queriam misturar lei com a graça de Cristo. E assim perturbavam os cristãos daquela região, dizendo que teriam que se tornar filhos de Abraão, ou seja, teriam de se tornar judeus e viverem como eles viviam, debaixo da lei de Moisés. Isso como condição para serem salvos. Ou seja, eles precisavam seguir a lei de Moisés junto com Cristo para que pudessem ter a salvação. Era isso que Paulo estava combatendo naquele momento. E agora o Paulo passa a usar uma ilustração para fazê-los refletirem sobre o grande erro que estão cometendo. E ele começa com uma pergunta que faz refletir. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Você que quer viver debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Paulo então passa a usar a própria lei deles para fazê-los refletir sobre o grande erro que estão cometendo. Nesse texto, ele entra no terreno do inimigo e não somente isso, usa a própria arma do inimigo para derrotá-lo. Nesta batalha, o apóstolo levou uma imensa vantagem, porque utilizou a única arma que o inimigo possuía, a lei de Moisés, ou o antigo pacto de Deus com o seu povo, que é a antiga aliança. Paulo então tomou a arma do inimigo e a adequou às suas estratégias teológicas, de maneira que pudesse convencer aqueles cristãos do seu erro. E com respeito aos judaizantes legalistas, desbancá-los de uma vez por todas. Porque agora, como é que eles vão responder se a própria lei deles está dizendo o contrário daquilo que eles ensinam? Um dos grandes problemas dos cristãos ainda hoje é que desejam Cristo, mas também querem conciliar Cristo com algumas práticas do passado. E esquecem o que a palavra diz nessa própria carta. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós fomos libertos do nosso passado pecaminoso, independente da religião que seguíamos. E não devemos misturar nada do nosso passado com a nova vida em Cristo.
Paulo apresenta as características dos dois filhos de Abraão e dizendo: Abraão teve 2 filhos e esses 2 filhos revelam estilos de vida diferentes. Um revela a escravidão e o outro revela a liberdade. O nascimento de Isaac, nesse momento, é usado como ilustração. Você pode ler essa história em Gênesis capítulo 16. Ele é filho de uma escrava, Agar. Foi um nascimento natural. Foi nessa ocasião, pois nessa ocasião, Abraão era fisicamente capaz de gerar filhos. Por isso Paulo disse: esse filho nasceu segundo a carne e gera filhos para a escravidão, porque era filho da escrava Agar. Verdadeiramente, esse filho foi resultado de um lapso de fé por parte de Sara, que tentou ajudar Deus, que já havia prometido que deles faria uma grande nação, daria uma descendência, porém Sara era estéril. E querendo ajudar Deus, causou problemas para Deus. Certamente o Senhor resolveu o problema, mas as consequências ficaram para aquela família. Porém, quando nasceu Isaac, o filho da promessa, Abraão não tinha mais capacidade para gerar filhos, tal como Sara. Então foi necessária uma intervenção divina para que Deus cumprisse o seu plano. Mas a ajuda humana trouxe consequências para aquela família. Certamente, Deus somente quer nos ensinar, primeiramente, se Ele prometeu algo, nós devemos confiar. Segundo, a nossa ajuda humana pode trazer mais problemas do que solução. Então, é importante a gente olhar para essa história e ver 2 estilos de vida agora nos são apresentados. O antigo, quando éramos escravos, e o novo, quando recebemos liberdade milagrosamente em Cristo. Pois o nascimento de Isaac exigiu um milagre, um rejuvenescimento para ambos, Abraão e Sara, que já estavam em idade bem avançada, e Sara era estéril. O nascimento de Isaac é um tipo do novo nascimento, mediante a fé, que o cristão experimenta quando recebe Cristo, que da mesma forma é uma intervenção divina na vida do pecador. Pois se não fosse Deus, nenhum de nós éramos capazes de nos aproximar dele. O contraste revela que o nascimento de Ismael, o filho da escrava, foi o nascimento natural, e o de Isaac, o filho de Sara, foi um nascimento sobrenatural, porque houve necessidade da intervenção divina. Do mesmo modo, o cristão também passa por esses 2 processos. Primeiro, o nascimento natural, onde no decorrer da vida acaba descobrindo que é escravo do pecado. E ao receber Cristo, ocorre um nascimento sobrenatural, mediante a fé em Cristo Jesus. Se esquecermos disso, desejaremos, como eles, conciliar nossa vida passada com a nova vida em Cristo. Portanto, devemos lembrar que nós não nascemos da carne, nem da vontade de algum homem, mas nascemos de Deus. Éramos escravos do pecado, mas Ele, Jesus, nos arrancou do império das trevas e nos transportou
para o reino do Filho do seu amor. Se você já foi batizado, você entende o que estou falando, pois é no batismo que morremos para o mundo, de quem vivíamos na escravidão, e nascemos para Deus, onde ganhamos liberdade para servi-lo e para honrá-lo. Como tem sido o seu estilo de vida com Deus? Uma vida de retrocesso espiritual, voltando e vivendo conforme no passado, escravo dos seus prazeres, das suas vontades? Ou uma vida de avanço e crescimento espiritual, a ponto de influenciar outros a caminhar junto com você? Deus nos chamou para a liberdade em Cristo, e isso significa viver debaixo da vontade e orientação de Cristo. Não volte ao passado para viver como escravo. Avance para o futuro com a liberdade que Cristo trouxe para cada um de nós servirmos a Ele aqui, enquanto nós aguardamos a plenitude da sua presença na eternidade. Que Deus te abençoe. Em nós agora habita seu Espírito, então é só cantar e a Cristo